Bom, falando desse medo, vamos falar sobre como tratar esse medo, que é combatendo o crime organizado no Brasil. E aí acho que tem bastante discussão sobre isso. A gente vai falar bastante no nosso All News a respeito disso. E isso traz impactos políticos, que é isso que eu estava conversando um pouco agora com o professor Cláudio Couto e também com o Josias. E isso já tem impacto, inclusive, na pesquisa sobre a avaliação do governo Lula. Hoje saiu mais uma pesquisa Quest, falando sobre a aprovação e a desaprovação do governo Lula. E essa pesquisa ela tem aí sido feita com mais frequência e tem registrado episódios. A gente recentemente falava sobre a reação do governo sobre o tarifaço nos Estados Unidos, né? E agora, o que impactou essa pesquisa foi justamente essa crise na segurança pública após a mega operação no Rio de Janeiro e que tem o apoio da população. Bom, e isso acaba impactando na aprovação do governo Lula, já que o governo e o próprio presidente Lula chamou a mega operação no Rio de Janeiro como matança e algo que não foi de muito sucesso. Que não foi planejada. Bom, e aí o impacto na pesquisa. Essa aprovação do presidente interrompeu a tendência de alta que vinha sendo registrada desde maio. Essa nova pesquisa divulgada hoje mostra aí, 50% de desaprovação, 40% de aprovação. Na pesquisa anterior, era 48% de aprovação, caiu 1 ponto percentual, era 49% de desaprovação, subiu 1 ponto percentual. A boca do jacaré começa a se abrir um pouco mais. É possível dizer que o impacto foi realmente a segurança pública, professor Cláudio Couto? Opa, o professor caiu. Ficou escura a sala dele. Vamos lá, Josias. Dá para dizer que a boca do jacaré está se abrindo e que o impacto é realmente a segurança pública? Sem dúvida nenhuma dá para dizer, Fabiola. E dá para dizer também que o Lula retribuiu com os seus tropeços na segurança os favores que os rivais tinham feito para ele. Nessa área da segurança pública, as posições políticas elas não são certas ou erradas. Pela lente da marketagem, elas são absorvidas ou pegam mal. E a forma como o Lula reagiu à incursão da polícia do governador Cláudio Castro, lá no complexo de favelas do Rio de Janeiro, pegou mal, pegou muito mal, né? O Lula chamou de desastrosa a matança de 121 pessoas. Qualquer pessoa de bom senso poderia ter a mesma conclusão, mas ele, como candidato, se observasse os conselhos do seu setor de marketing, ele teria evitado a expressão, né? Passou uma semana sem comentar. E segundo essa pesquisa da Quest, 57% dos eleitores discordaram do Lula, né? Dias antes, o Lula tinha afirmado, lá em Jacarta, que traficantes também são vítimas dos usuários de drogas. Essa comparação irritou 81% dos brasileiros. Então, o Lula, dando uma banana ali para o Sidônio Palmeira, que é o ministro do marketing, a língua do Lula assumiu momentaneamente a função de líder da oposição. Então, com 2 comentários, retribuiu nessa área da segurança os favores que havia recebido dos rivais com o tarifaço, com aquela subserviência extremada ao Trump. E, impulsionada pelos erros da oposição, a avaliação do governo Lula estava melhorando. Melhorava de forma consistente. Entre maio e outubro, a diferença entre a desaprovação e a aprovação caiu de 17 pontos para apenas 1 ponto. Mas, estamos vendo agora, tinha sangue no caminho, né? E a nova pesquisa revela que houve uma inversão do movimento. Então, a aprovação oscilou para baixo, a desaprovação para cima, e o Lula agora está amargando aí 3 pontos no vermelho. Há quase um ano da eleição, Fabiola, isso não é o fim do mundo, mas mostra que a segurança é a bola de ferro do Lula, ele precisa cuidar dessa área, e mostra também que isso pode ser, eventualmente, pode ser suficiente para restaurar aquela ambição presidencial do Tarcísio de Freitas, que andava meio adormecida, né? É um movimento para ser anotado, detectado, não é nenhum fim do mundo, é preciso ver se no mês que vem essa tendência vai se manter ou se o movimento volta a ser benéfico para o Lula, mas efetivamente nesse período o tema da segurança foi expressivo para determinar esse estacionamento no crescimento da avaliação do Lula, e é um tema que vai permanecer na pauta, certamente.
Vamos lá, professor Couto, eu fiz a pergunta quando caiu aí a nossa conexão. Se é possível dizer que essa é uma tendência, né? O Lula realmente ter uma queda na sua aprovação. É uma fotografia muito de momento, muito pautada por essa história da segurança pública, porque pelo que a gente pode perceber, esse tema da segurança pública vai continuar aí em alta, né? Isso vai continuar impactando o governo Lula, já que a esquerda tem muita dificuldade em falar sobre isso, né? Sim, sim. Olha, primeiro acho que a gente tem que observar os números, né, e perceber o seguinte, né, estatística, claro, não é uma ciência exata, é uma ciência de aproximação, é uma ciência de probabilidades, né, e a variação estatística dessa última pesquisa da Quest em relação à anterior é muito pequena, né, na aprovação um ponto para baixo, na reprovação um ponto para cima. Isso é muito menor, inclusive, do que a própria margem de erro. Então, a gente não pode asseverar categoricamente que houve uma queda do presidente. Pode ter havido, pode estar detectando já o início de uma queda ou uma queda momentânea. Não dá para ter certeza nesse momento. Mas a magnitude dela, sendo muito pequena, sugere muito mais que a gente, por prudência, fale em instabilidade ou numa certa estagnação desse processo de recuperação do que propriamente numa piora da avaliação do presidente. Claro, se as próximas pesquisas confirmarem esse declínio, aí a gente pode mudar a avaliação, porque os dados vão permitir que a gente mude a avaliação. Mas não dá, com base só nisso, em fazer uma afirmação categórica. De qualquer maneira, você tinha ali uma onda de melhora do governo que parece que deu uma parada, né? E por que deu uma parada? Acho que a própria pesquisa traz informações sobre isso, por conta da percepção que as pessoas têm de duas coisas opostas aqui. De um lado, dessa política de segurança pública voltada para a guerra, voltada para a carnificina, né, para a eliminação física de supostos criminosos, e, de outro lado, uma política percebida como muito leniente com respeito a isso que é, no caso, atribuído ao governo. Então você tem essas duas situações aí postas, né? É claro que a gente sabe que, do ponto de vista substantivo, né, se a gente considerar que de 2013 para mais de 62 mil pessoas no Brasil foram mortas por ações policiais, 62 mil pessoas. E de lá para cá, de 2013 para cá, a situação da criminalidade não melhorou no país, não, muito pelo contrário, né? A gente pode dizer que ela piorou com o fortalecimento das facções criminosas, do crime organizado. Consequentemente, essas 62 mil mortes produzidas por ações policiais desde 2013 não parecem ter melhorado a situação. Ou seja, não se mostraram até aqui uma política pública eficaz no combate à criminalidade e redução da violência. Se fosse uma política pública eficaz, depois de 62 mil mortes, você imaginaria que algum efeito positivo teria havido na segurança pública. Teria caído o número de roubos, teria caído o número de assassinatos. Eles até tiveram, de fato, uma oscilação negativa nos últimos anos, mas o crime organizado não teria se fortalecido. E isso aconteceu na outra direção, então piorou desse ponto de vista. O que mostra que essa pirotecnia de ações como essa que as polícias, né, no plural, do Rio de Janeiro, perpetraram ali nos complexos da Penha e do Alemão, elas na realidade chamam muita atenção, têm apoio popular, como a pesquisa mostra, que as pessoas se impressionam com isso, acreditam que é necessário uma ação desse tipo, que é na base da bala e da eliminação física de criminosos ou supostos criminosos, que você vai resolver o problema, embora os dados mostrem que não é. Ou seja, que você precisaria ter uma estratégia diferente. E veja, eu falei dos últimos anos, de 2013 para cá, mas se a gente volta algumas décadas, a gente vai passar das centenas de milhares de pessoas mortas pelas polícias, desde a redemocratização, desde os anos 80. Né? Claro, tem os episódios sempre mais famosos, Castelinho, Carandiru, que chamam muita atenção, Candelária, mas, de novo, o problema só piorou de lá para cá.